Como é investigado um acidente aéreo no Brasil? Nesse vídeo eu vou falar sobre como a aeronáutica segue padrões para investigar acidentes aéreos. Se você já me conhece e confia no meu trabalho, solta aquele like da confiança desde já, comenta e confere se o sininho está ativado. Se não me conhece, seja muito bem-vindo, eu espero que fique por aqui, então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Quando acontece um acidente aéreo, muitos sentem aquela agonia. O que será que aconteceu? Eu, por exemplo, gosto daqueles seriados que explicam acidentes aéreos. Tem vários deles, eu lembro porque eu assistia bastante. Tinha um da Discovery Channel, por exemplo, o Mayday, tinha outros também. Pois bem, hoje, nesses tempos, muitos estão passando por essa agonia novamente, com um acidente aéreo em Minas Gerais que vitimou 5 pessoas. O piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, o copiloto, Tarcísio Pessoa Viana, a cantora Marília Mendonça, o tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, e o produtor dela, Henrique Ribeiro. Pois bem, deixando claro de antemão que eu não sou especialista em aviação, na bem da verdade eu não sou especialista em nada mesmo, tem pessoas muito mais credenciadas para falar sobre aviação, inclusive no YouTube, mas eu fiquei com essa curiosidade sobre investigação de acidentes aéreos e encontrei algumas informações no site do CENIPA, sigla para Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Então, eu estou apenas trazendo aqui essas informações. Bora lá! O CENIPA é um órgão do Comando da Aeronáutica responsável por investigar acidentes aeronáuticos da aviação civil e da Força Aérea Brasileira. As investigações seguem as determinações do anexo 13 à Convenção Internacional de Aviação Civil da ICAO, é a organização internacional que normatiza as leis sobre aviação civil internacional. O CENIPA define um acidente aéreo como toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave entre o período em que acontece o embarque com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham desembarcado. Para ser considerado um acidente, tem que acontecer alguma dessas situações previstas. A primeira delas, se uma pessoa sofrer lesão grave ou morrer como resultado de estar na aeronave. A exceção acontece quando as lesões resultem de causas naturais, forem auto ou por terceiro infligidas, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e tripulantes. Essa é uma situação. Outra situação é quando a aeronave sofre dano ou falha estrutural que tenha consequências na operação dessa aeronave. Aqui é feita a exceção para falha ou danos limitados ao motor, suas carenagens ou acessórios, ou para danos limitados a hélices, pontas de asa, antenas, pneus, freios, carenagens do trem, amassamentos leves e pequenas perfurações no revestimento da aeronave. Também é considerado um acidente aéreo quando uma aeronave é considerada desaparecida ou o local onde se encontre seja absolutamente inacessível. Lesões decorrentes de um acidente aeronáutico que resultem em fatalidade até 30 dias da data da ocorrência são consideradas lesões fatais. Uma aeronave será considerada desaparecida quando as buscas oficiais forem encerradas e os destroços não forem encontrados. O CENIPA define uma investigação como um processo de reunião e análise de informações para chegar a uma conclusão sobre os fatores contribuintes para um acidente. Aqui tem uma observação interessante, é o seguinte: o CENIPA não trabalha com um conceito de causa de um acidente. Não, trabalha com fatores contribuintes. Isso porque causa é algo que se sobressai, que é preponderante. O CENIPA analisa vários fatores contribuintes que têm a mesma importância para que ocorra um acidente. Eu sempre vi aquela frase, né? Um acidente aéreo nunca tem um só motivo, tem vários. E é assim que o CENIPA trabalha. Uma investigação de um acidente aéreo é fundamental para melhorar a segurança da aviação de uma maneira geral. Por isso que investigações desse tipo seguem procedimentos padronizados, sempre com o objetivo de que um acidente não se repita. É por isso que o Brasil segue as normas da Convenção de Chicago. O nosso país é um signatário dessa convenção e segue os procedimentos padrão. Aqui tem um detalhe importante que talvez boa parte das pessoas aí não saiba. A investigação feita pela aeronáutica, pelo CENIPA e tal, não tem como objetivo apontar culpados, nem tem implicações judiciais.
O objetivo é somente descobrir o que houve e tomar medidas para que um acidente igual não se repita. Isso é um padrão mundial dos signatários da Convenção de Chicago. A investigação de acidente aéreo é feita por um órgão especializado para prevenir futuros acidentes. Isso não significa que um acidente aéreo não pode ter responsabilizados legalmente. Como eu falei, a investigação da aeronáutica pode ser paralela a uma investigação policial. Essa sim vai apurar responsabilidades jurídicas. Por exemplo, no caso desse acidente, que vitimou 5 pessoas em Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais vai conduzir e está conduzindo uma investigação também. Quando acontece um acidente, o país onde aconteceu esse acidente é o responsável pela investigação, mas pode fazer isso com o apoio de técnicos de outros países envolvidos de alguma maneira. Então, por exemplo, o país da fabricante da aeronave pode ter um representante. Com base no que a investigação técnica e científica da aeronáutica apura, é feito um documento com recomendações de segurança específicas e objetivas para os fatos analisados. Esse documento pode ser apresentado para o proprietário, operador, fabricante, piloto da aeronave, enfim, com medidas que aumentem a segurança aérea. Esse documento se chama Recomendação de Segurança de Voo, RSV, e nele consta uma ação ou um conjunto de ações para eliminar ou controlar determinada situação de risco para a segurança de passageiros e tripulantes. Uma das ferramentas do CENIPA para esclarecer acidentes é o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, é o LabData. Esse laboratório tem estrutura e pessoal habilitados para analisar caixas pretas, são aqueles famosos dispositivos que gravam informações de voo em forma de dados e em áudio. Então tem os dados da aeronave e também a voz dos pilotos quando tem a caixa preta. Só que nem todas as aeronaves são obrigadas a ter a caixa preta, então nem sempre podem contar com essa ajuda. Por exemplo, a aeronave do acidente em Minas Gerais não estava com caixa preta, segundo o CENIPA. Mas isso não significa que uma investigação não possa ocorrer sem caixa preta. Pode sim, perfeitamente. Então, nesse momento, a investigação desse acidente em Minas Gerais está na fase de coleta de dados. Então, isso inclui registro e estudo dos destroços, registro de fotos do local, entrevistas com testemunhas, retirada de peças da aeronave, enfim. Depois vem a etapa de análise de dados e de peças. Cada peça do avião é analisada e também são investigados fatores humanos e operacionais, por exemplo, a rota de uma aeronave e as condições climáticas. No caso desse acidente em Minas, já se sabe que o avião atingiu um cabo da rede elétrica da região. Mas agora precisa saber se a aeronave já estava em queda quando acertou o cabo ou se caiu porque atingiu o cabo. Só depois de toda essa análise é que será feito o relatório final. Por isso que demora, pode demorar até 2 anos até termos um relatório. É porque o trabalho de investigação é minucioso, tem muita coisa para ser analisada e é um trabalho muito sério. Então tá aí algumas informações que eu trouxe sobre investigação aérea. Eu espero que vocês tenham gostado.